Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que hoje me encontro aqui fazendo parte da tarefa de hoje, desta segunda-feira, e nesta casa abençoada, que tantas oportunidades nos dá a todos, né? De aprendizado, de trabalho. Bom, lembremos uma frase de Jesus quando ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali também estarei presente. Pois sabemos que os benfeitores que lhe representam já se fazem junto de nós, próximos de nós. Eles estão aqui com o intuito de auxiliar, de medicar, de ajudar, mas tem um detalhe: é necessário que estejamos em condições de poder receber essa ajuda, seja ela psíquica, seja ela para o perispírito, para o corpo físico, seja para emoções, certo? É necessário que estejamos abertos a toda essa ajuda, a todo esse auxílio. E como fazer isso? Nos dedicando nestes pequenos momentos, que é tão pequeno, né, ao longo da semana. Vamos fazer assim, a gente esquece dos problemas, das dificuldades, de tudo que aconteceu ao longo do dia, e dedicarmos totalmente os pensamentos a este vídeo. Na prece inicial que a Célia irá fazer, vamos elevar também os nossos pensamentos com a sinceridade do coração, falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas angústias, né, aflições. Nós seremos ouvidos. Quando existe sinceridade no pedido, nós somos ouvidos, certo? Vamos pegar um copo d'água, colocar bem pertinho de vocês, para que ela seja fluidificada ao longo do trabalho, da tarefa, certo? Se vocês têm a TV Smart na casa de vocês, pega o celular, coloca ali no YouTube e espelha o celular na TV Smart, para que a imagem fique grande e todo mundo possa ver junto. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, a avó, a sogra, todo mundo junto, como se fosse um culto no lar, certo? E no final, na prece final, a gente se coloca também em condições de poder receber o passe espiritual. Pois você pode ter certeza, os benfeitores estão ali, pertinho de vocês, prontos para te dar o auxílio que você precisa. Mas é preciso estar preparado para isso, tá? Então, tenhamos todos uma boa noite, uma boa tarefa para todos, um bom estudo, né? E os nossos amigos que irão participar da noite de hoje, que eles estejam inspirados por Jesus, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do nosso Pai, pedindo amparo e proteção dos benfeitores amigos. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos ilumine. Nos ampare, Pai de misericórdia, neste momento tão difícil que nós estamos passando. Pedindo o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz, que nos ilumine, que nos oriente, para que nós possamos fazer o melhor para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Que seja derramado sobre nós Suas bênçãos divinas, misericordiosas, que sabe tão bem do que nós precisamos. Nos ajude, Pai, a errar menos, a acertar mais, a seguir mais os Seus ensinamentos, a levar uma vida mais calma, mais tranquila, com muito amor, com muita paz, com muita fé. Sabemos que tudo isso que nós estamos passando não é por acaso. É para nos alertar daquilo que nós estamos precisando aprender, nós estamos precisando evoluir, nós precisamos ter mais Deus na nossa mente e no nosso coração. Nós estamos afastados do amor, do perdão, da humildade. Nós te pedimos, Pai, que nos ajude a ser mais cristãos. Saibamos viver nesse momento difícil, mas com amor, com sabedoria, com compreensão,
com tolerância, com paciência. Não deixe, Pai, que nada que não venha de Ti nos atinja. E dê a todos nós misericórdia, seu amor, a sua luz, a tua paz. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Nossa companheira Renata, que está aqui toda segunda-feira antes de iniciarmos o trabalho, fazendo o estudo. Recentemente ela terminou o estudo do livro Nosso Lar e agora começou os Mensageiros. Mas infelizmente a sua mãe vem há um pouco tempo lutando contra uma doença muito séria. E ontem a mãe dela fez a sua passagem para o mundo espiritual. Então por mais que a gente comente, né, sobre a continuidade da vida além do túmulo, é um momento muito difícil para todos nós, essa hora em que nós vemos o ente que a gente tanto ama voltando ao mundo espiritual. Então a ela, o espírito da sua mãe, a ela, a sua família, que Deus possa dar consolo, né, nesse momento tão duro que a gente ainda não sabe, não consegue aceitar, né, com naturalidade. Só o tempo vai pondo as coisas no lugar, mas que Deus possa permitir que ela esteja brevemente conosco, dando a sua participação em nossa tarefa que ela faz com tanto carinho e muita dedicação. E para nós conversarmos um pouquinho, nós buscamos uma questão que eu particularmente tenho um grande apreço, que é relacionado ao assunto família. Por que nós achamos esse assunto de grande importância? Porque a família é o lugar onde a gente passa a maior parte da nossa vida. E é um ciclo, né? Então nós vemos que a família, ela é algo sagrado, vamos assim dizer. O lar é um santuário. Mas todos nós temos nossas dificuldades na família. E para iniciarmos uma família, comumente existe um namoro, noivado, uma preparação. O que às vezes nos deixa pensar, e cada um vai ter a sua conclusão pessoal. Você teve, nessa preparação para casar, você fez planos, teve sonhos, entusiasmo, alegrias para preparar, para concretizar essa ligação a dois. Mas o que às vezes nos deixa pensar, por quê? Antes tinha atenção, carinho, preocupação, cuidados, e de repente, com o passar do tempo, quando se estão sob o mesmo teto, as coisas começam a mudar para o pior, infelizmente. Mas antes, como que nós vamos interpretar essa fase então, antes do casamento? Tem atração, alegria, temos esperança, e faz parte desse primeiro momento, né, para formarmos nossa família. Então por que acontece? Por que é essa mudança? Às vezes uma transformação radical que levam casais, né, muitas vezes, em pouco tempo, buscar o rompimento dessa ligação que às vezes houve anos de preparação, de encanto, de sonho, de repente
as coisas tomam um rumo muito diferente. Qual a causa, qual a razão, né, que nos levou a ter essa atitude, às vezes, de já querer afastar, buscar o divórcio, o rompimento dessa ligação? Antes teve encantos, teve sonhos, ilusões, projetos e de repente tudo se transforma. Qual a causa? Por que muda assim? Sendo que a família, ela é um empreendimento, vamos dizer assim, que contribui para que a sociedade viva harmoniosamente. Se eu tenho harmonia em casa, eu vou levar lá fora essa harmonia. Se eu não tenho, eu vou levar comigo o meu estado emocional que eu estou sentindo durante a minha relação familiar, com a minha vida. Então, muitos casamentos se resultam em divórcio, em separações. Infelizmente, hoje, parece que isso se tornou mais grave, com maiores casos, né, de situações de separações. Então, nós buscamos, na doutrina espírita, na visão espírita, como que eles interpretam essa ligação, esse rompimento, né, que ocorre, sendo que antes havia cuidado, zelo, carinho, afeto, e depois vai tomando um rumo diferente. Então aqui eles buscam um exemplo, por assim, um professor. Eu quero ser um professor, então eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar recursos que me prepare para que eu possa desempenhar essa tarefa tão importante com conhecimento, com discernimento, para ensinar. Então não basta eu pegar a formatura, eu preciso continuar esforçando, me aprimorando, porque as coisas vão mudando dia a dia, é um trabalho constante. O casamento não é diferente. O relacionamento é uma coisa que precisa ser trabalhada diariamente. Por quê? São dois seres que trazem ideias diferentes, que trazem pensamentos diferentes, em que ali, quando estão os dois, há uma necessidade de fazer uma adaptação. É preciso que procura haver um entendimento, cedendo, aceitando os dois lados, porque ambos têm os mesmos compromissos, as mesmas obrigações. O homem e a mulher, os compromissos são iguais. Então, mas por que? Antes era tão alegre, tão bom, né? Estar namorando, passeando, divertindo, e de repente a gente almeja estar no mesmo teto e as coisas começam a ser diferentes. Por quê? Né? Como nós vamos interpretar as contrariedades, os desgostos que começam a surgir, que antes não tinha. Era tudo bonito, né? Era alegria, era prazer, era vontade de estar junto, era uma preparação, assim, planejamentos, ideias. Por que muda? Né? Parece que gostava tanto, de repente deixa de gostar. Existe isso. Gostar, depois não gostar. Será que isso é possível? O que vocês acham?
É possível gostar de alguém e deixar de gostar? Quem gosta verdadeiramente, será que deixa de gostar? É uma pergunta, né, que a gente faz pra gente mesmo, né? O que vocês acham? Porque aqui nós temos vários casais, né, várias famílias. Seu Waldemar, o senhor acha que é possível gostar e deixar de gostar? Eu não sei, eu faço 52 anos que eu casei. De 35 anos, no fim não deu certo. 35 anos juntos? E no fim nós separamos. E no fim separados. Olha, no momento Meu da... filho muito bacana. 35 anos, já está numa idade que 52 precisa anos. mais um do outro, né? Agora que E no fim, infelizmente namora perto do outro. moram vizinhos. São vizinhos, são amigos, mas não vai nada. Então, por que acontece isso, né? É algo que a gente às vezes não entende muito bem, né? A razão. Mas eu acho que o motivo do meu casamento eu não tive tempo de pai e amor. Porque a minha sogra ficou com 5 filhos, uma com 5 filhas, tudo mulher. Então, quando ela namorou, ela tinha vontade de ter casado de perto para tirar aquela quantidade. Eu mais minha mulher, nós namoramos e casamos 5 meses. Então, não deu tempo de pai e amor. Então vamos ver o que a espiritualidade, como interpretam essa questão, né? O casamento geralmente acontece embalado na melodia do sonho, né, do encantamento. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do passado, através do programa de serviço traçado para cada um de nós, pela lei da reencarnação. Então antes eram os sonhos, né, os projetos, as alegrias, e quando ocorre esse momento de estar juntos, é a realidade. É o momento da realidade, e aqui fala, surgem no lar as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado pela lei da reencarnação. Então, baseado nisso, existe um programa. Antes da gente nascer, está nos dizendo que teve um planejamento da nossa vida terrena. Por que eu vou casar com fulano, com fulana de tal, ou fulano? Porque ele, sendo que na nossa trajetória de mocidade, a gente conhece várias moças, a moça vários rapazes, e de repente um é escolhido. Aí a gente às vezes, por que o fulano ou a fulana? Então aqui está dizendo que a nossa vida, ela já foi preparada espiritualmente falando. E nos compele tomar a intimidade dos nossos erros e desacertos. Fácil dessa forma reconhecer as dificuldades domésticas, os empeços trazidos por nós próprios das existências anteriores. Então, faz uma pergunta aqui. De um modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? Quem que ele é? Aí a espiritualidade fala que marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Em outro momento que a gente desconhece. Então, quando se aproximam, quando esses laços se consolidam pelas leis terrenas, começa a ter a reparação dos erros praticados, dos desacertos cometidos. E a esposa desequilibrada? A espiritualidade nos fala
Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos a necessidade e a viciação. Então são situações cometidas pelo homem, ora pela mulher, em momentos outros de nossas existências. São situações de erros, de desacertos, de desrespeito, de desamor. As leis divinas, sábias, justas e perfeitas, se encarregam de promover esse reencontro para que nós possamos desfazer, nunca quebrar, desfazer os laços dos erros cometidos através de sacrifícios, renúncia, de aceitação, de boa vontade, de fé, de confiança, para que nós não venhamos adiar o compromisso assumido. Então nós vemos. E os filhos problemas? Nos fala que os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhe o caráter, envenenando-lhe os sentimentos. Então, cada um tem o seu papel, a sua razão. Nós temos, eu particularmente, tento agradecer, pelo menos eu tento a Deus, a espiritualidade, por ter uma família que eu tenho. Tenho 5 filhos, uma esposa, é uma companheira que Deus me deu de presente. Mas, infelizmente, tem um dos meus 5 filhos que nós não conseguimos ainda direcioná-lo. E já está com 38 anos de idade. Então a gente pergunta, por que todos tiveram a mesma escola, o mesmo teto, a gente sempre esforçou o máximo para fazer o melhor por eles? Então, por quê? A única resposta que a gente tem um motivo. Por que ele ficou tão diferente, né? Então nós pedimos sempre a Deus força para que nós tenhamos condições de fazer o melhor que a gente puder, para ver se nós consigamos, né, vê-lo melhor. Então a última parte é: qual a função essencial do lar? Qual que é a função do lar? Então aqui fala que no caminho familiar purificam-se impulsos, renovam-se decisões, porque ali já não sou só eu, somos nós. Ali é preciso que haja um consenso nos planos, nos projetos, porque são 2 pessoas. E essas pessoas precisam, cada um, entender o seu lugar. Quando isso não acontece, começa a surgir as desavenças, os desacertos, os desencontros. Então, ali dentro do lar, a gente vai aprender a conviver, a combater o orgulho, porque eu tenho que aprender a dividir. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar, tenho que existir uma reciprocidade de ambos os lados. No lar encontramos estímulos para o trabalho e também somos tentados muitas vezes testando a nossa condição, se eu estou preparado para seguir firme nos meus passos. Então surgem as tentações, os obstáculos. Então nós vemos que ali nós temos a alegria que nos alentam e temos também as dores que vai nos ajudar a nos corrigir através do sofrimento, das lutas em comum. Então era isso que nós queríamos falar. Agora eu vou pedir um dos meus herdeiros aqui
Para finalizar, fazendo um complementozinho sobre o assunto família. Como ele disse, eu sou um dos 5 filhos, né, que ele comentou, e ele pediu para que a gente pudesse fazer essa parceria aqui hoje e falar um pouquinho a respeito de família. E eu vou falar um pouquinho a respeito do lar verdadeiro. Mas antes disso, só para a gente fazer uma pequena introdução, que eu me lembrei de uma história, enquanto ele comentava a respeito do casamento, do casal se conhecer e por que as coisas desandam, né, durante a vida. E eu me lembrei de uma história aí, eu vou só, não estava no roteiro não, mas eu acho que é interessante da gente comentar. Eu só não me recordo agora exatamente todos os fatos, nem o autor, então me perdoe aí, mas é uma história tirada de um livro espírita, onde diz o seguinte: um casal, né, viveram na Terra casados por 30 anos, e aí chegou numa certa idade, um veio a falecer, e aí logo em seguida a esposa também veio a falecer. E aí eles estavam no plano espiritual, né? E lá começaram, após um tempo do seu desencarne, eles começaram a planejar a próxima reencarnação deles. E aí o espírito ali que estava ajudando eles, né? Um espírito mais evoluído, que ajudava eles a programar a reencarnação deles, juntou os dois e falou: vocês irão reencarnar novamente e vão viver casados por mais 40 anos. Aí eu falei: meu Deus, não dá. Eu passei 30 anos tolerando a pessoa. E aí o Espírito falou: justamente, agora vocês vão aprender a passar a vida amando e não tolerando, né? Há uma diferença. E aí já dá pra gente introduzir um pouquinho o que a gente veio falar aqui hoje, que é a respeito do lar verdadeiro. O que alicerça, né? O que baseia um lar verdadeiro. Muitas vezes a gente acha que é simplesmente uma casa, a ter uma casa. E aí a gente sabe que tem fatores que são muito mais importantes do que paredes, do que o aspecto físico. E aí, para introduzir essa questão do lar verdadeiro, a gente contou essa historinha desse casal em que diz que o amor é a base. E aí tem outra história aqui que diz o seguinte: uma mulher, ela tinha divorciado há pouco, ela tinha um filho de 5 anos, e pelo divórcio ela estava passando muitas dificuldades financeiras, e tinha a casa que ela tinha que pagar, ela tinha um plano de saúde, toda a questão das contas, e ela estava passando muita dificuldade ali, vivendo sozinha para que ela pudesse se manter, ela e seu filho de 5 anos. E ela não conseguiu arcar ali com as suas obrigações no aspecto financeiro, acabou perdendo a casa. E aí ela, desnorteada, muito infeliz, triste pela situação, pelo seu filho, sem saber o que fazer, onde que ia morar, ela acabou conseguindo um trailer no acampamento. O pessoal de um acampamento deixou ela morar num trailer com o seu filho lá de 5 anos, mas era um lugar bem precário. E ali ela se instalou com o seu filho. Uma certa noite, ela jogou ali um pouco de jogos de tabuleiro com seu filho, passou um tempo, ela foi ler histórias para ele. Eles estavam ali numa situação bem feliz num determinado momento. E ela pediu para que o filho pudesse brincar lá fora um pouco até que desse a hora de dormir. Enquanto ele foi brincar, ela foi fazer as contas ali, como é que ele ia pagar suas dívidas e tal. E ela escutou uma conversa do lado de fora. Ela ficou curiosa, falou: ele está lá brincando, chegou na janela para ouvir. E aí ela ouviu o gerente do acampamento perguntando para o filho dela, falou: garoto, você não tem vontade de ter um lar de verdade? E ali o coração dela já angustiou, ela ficou triste, ficou apreensiva com o que o filho ia responder. E ele, assim que respondeu, ela se encheu o coração de alegrias, de ternura, porque o menino disse o seguinte para o gerente do acampamento, que perguntou se ele não gostaria de ter um lar de verdade. Ele respondeu assim: um lar de verdade eu já tenho.
O que nos falta é uma casa para colocar o lar lá dentro. Então, veja como ele, uma criança de 5 anos, já tinha uma percepção do que é o lar verdadeiro, do que é o lar de verdade. E aí tudo o que meu pai disse aqui a respeito da constituição familiar, como que se dá, e ele disse muito bem que o lar, na maioria das vezes, ele é constituído por pessoas que têm laços já pretéritos de outras existências. E às vezes esses laços podem ser por afinidade, por um amor muito grande, mas também pode ser laços de dívidas contraídas. Como ele disse aqui, olha, um filho que às vezes desvia do caminho pode ser alguém que em outra existência você faltou para com ele. E aí vem uma nova reencarnação para aparar essas dificuldades. Então aí já vem uma explicação que muitas pessoas às vezes fazem, às vezes no próprio centro aqui da doutrina, o pessoal pergunta, mas por que eu não combino com o meu irmão, não combino com a minha mãe, a gente não dá certo? Nossa, eu dou tão certo com outras pessoas. E em casa parece que não dá certo. Então a primeira coisa, o lar, a família, é o primeiro laboratório, é o primeiro ponto que nos exige a disciplina, a ternura, a paciência, o perdão. É a primeira escola do ser humano na Terra, é a família. Porque é onde ele vai iniciar a sua trajetória aqui e é onde vai surgir, talvez, essas pessoas que eu tenho dívidas de outra existência, eu tenho dívidas para comigo. E às vezes chega aqui, a gente, claro, tem um esquecimento, mas no íntimo aflora, às vezes, uma falta de simpatia, às vezes uma desavença, aflora na nossa memória. E aí a gente não tem tanta afinidade. Então o lar é a primeira escola do espírito aqui na Terra. Então o lar verdadeiro, ele é difícil de construção. Construir uma casa é muito simples. Da mesma maneira que derrubar uma casa é simples. Construir um lar verdadeiro é mais difícil. Mas também um lar verdadeiro, baseado no amor, no respeito, ele não se destrói, não se corrói. Meu pai fez uma pergunta, falou, é possível a gente gostar de alguém, amar e depois deixar de amar? Eu vou responder o que eu acho. Não, se você realmente ama, é incondicional. Então, uma família, um lar constituído com amor, com ternura, com respeito, dificilmente será abalado pelas dificuldades. Elas vão surgir. Nossa vida aqui na Terra, ela é cheia de tribulações, dificuldades, isso é normal. A gente passa a maior parte do tempo em condições felizes, relativamente felizes, mas em algum momento a gente vai ter um problema de saúde, um problema de desavença, um problema financeiro. Isso é natural e inerente aqui da Terra. E o lar que é pautado, que é estruturado no amor, ele vai suportar essas dificuldades. Ele vai conseguir se manter de pé. Então, quantas vezes, quantas pessoas, quantas famílias nós já ouvimos falar ou conhecemos, ou até de nós mesmos? Vamos refletir. Muitas vezes temos tudo, materialmente falando. Temos uma casa boa, temos condições financeiras, temos questões profissionais em dia, mas temos problemas às vezes com um filho que não está no caminho correto, às vezes é um pai ou uma mãe que ali a gente não dá certo. Então, o lar, ele, para ser construído, ele precisa de ter bases sólidas, precisa de ter bases fortes. E aí nós estamos aqui para isso. Ah, mas eu não dou certo com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com a minha esposa. Lembra da primeira historinha? Você vai ter que voltar. Então, dá um jeito de dar certo. Dá um jeitinho de dar certo, não vai ter que voltar. Não é? Então, 35 anos falando agora, daqui a mais 40 eu estou perdido.
coisas como agora tem mais 40 danadas. Não, mas vocês são amigos, o senhor falou, vocês já se entenderam, já são amigos, já tem um amor envolvido, talvez não de casal, mas tem um amor fraterno, né? Então já aprendeu a amar. Já aprendeu a amar esse momento. Mas é isso, então. É preciso muita atenção do lar, é preciso muita renúncia. Muitas vezes nós exigimos do outro atenção, exigimos do outro que nos entenda, que nos compreenda, mas nós não renunciamos nada. O problema a gente só quer. Então a gente... Eu disse que minha esposa é muito boa, desde casa, mas não deu certo. Pronto, já deu certo, está resolvido. Então, mas nós não estamos certo. A situação está resolvida. É uma senhora mãe. Muito bom. Eu sou dona de casa. Não deu certo. Trabalhando não deu. Então vamos fazer essa reflexão. Eu não sei se o problema é o problema dele. Não deu certo, Mas tá bom. É enganação. De certa forma deu certo. Não pode ser enganação passada, né? Com certeza. Então vamos fazer uma reflexão na nossa vida, no nosso lar, os nossos familiares, às vezes uma desavença que eu tenho, um problema que eu tenho com o irmão, com o familiar. Vamos, cada um no seu íntimo, pensar qual o motivo, o porquê dessa situação, como chegou nessa situação. Vamos tentar reconciliar. Não é? O Evangelho mesmo nos diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver com ele na terra. Não deixa passar essa oportunidade, não, nós estamos aqui para isso. Então, às vezes chegou numa situação que está difícil, vamos tentar renunciar, como a gente disse aqui, vamos tentar deixar o orgulho de lado, o egoísmo de lado e fazer a nossa parte. Tentar perdoar uma ofensa, tentar às vezes deixar de lado algo que passou, não é? A gente muitas vezes guardamos mágoa, guardamos algum tipo de ressentimento, que talvez no momento é importante, mas se a gente for parar para pensar, são coisas tão pequenas que às vezes não vale a pena. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que quase todos aqui, na infância, teve um amigo que desentendeu e deixou de se falar em algum momento. Todo mundo tem isso. Se desentendeu e deixou de falar. Naquele momento, você pensou, não quero falar mais com essa pessoa, né? É criança, não quer falar, deixa para lá e para cá, e ficou. Em algum momento posterior, você reencontrou essa pessoa e às vezes aquilo foi tão insignificante lá atrás que você já deixou aquilo, voltou a ser amigo e está tudo bem. Não é? Com certeza isso vai acontecer conosco. Ao partirmos dessa vida, as coisas aqui materiais são tão insignificantes perto dos valores espirituais, em que a gente, ao partir daqui, aquilo que às vezes aconteceu, que nós vamos olhar para trás e falar assim, não, mas deixei de falar, guardei mágoa, deixamos de viver uma experiência familiar interessante por uma coisa às vezes pequena, às vezes por causa de dinheiro, sabe-se lá por quê. E vai olhar para trás e falar, nossa, talvez eu perdi uma existência que a gente podia se dar bem, não se deu. Por conta de às vezes coisas tão pequenas, coisas materiais, aspecto financeiro, seja o que for. Avaliem os maiores problemas, as maiores mágoas que nós guardamos está muito relacionado com o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Se a gente deixar de lado, mesmo que a pessoa no momento não entenda, não queira, mas tira isso de você, reconcilia com o irmão, com sua mãe, com seu filho, e aí nós vamos construir o lar verdadeiro, que é para isso que aqui estamos. Reencarnamos aqui juntos, não foi à toa. Às vezes nós somos gentis, às vezes nós somos generosos, pacientes com as pessoas que são de fora do lar. Às vezes no trabalho eu sou paciente, eu sou gentil, eu sou generoso. Às vezes na rua eu sou generoso, paciente, gentil, tranquilo. Alguém ali, sei lá, estou andando, tropeça em mim, perdão. Em casa o irmão tropeça e já fala, olha por onde anda. Não é tão diferente. E o primeiro local que nós, quando Jesus nos ensina a amar o próximo,
Os mais próximos de nós, inicialmente, quando aqui reencarnamos, são os familiares. São os familiares. Devemos todo amor, todo respeito, toda ternura aos familiares. Sejam nossos pais, filhos, tios, os que estão no mundo familiar. E aí vamos construir um lar verdadeiro, não só uma casa de tijolos, que infelizmente temos visto muito. Às vezes jovens moram dentro de um quarto, porque entra em casa, se enfia no quarto, se fecha, não fala com a família, não fala com os pais. Às vezes, idosos que são largados no cômodo da casa pelos seus filhos, ou às vezes nos asilos. Então vamos procurar fazer nossa reflexão quanto à nossa família, quanto ao nosso núcleo familiar. Vamos construir um lar de verdade, um lar verdadeiro. Só isso que a gente gostaria de passar para vocês hoje. E vamos pedir a Deus que continue conosco, nos abençoe e nos proteja. Obrigado. Amém. Surge um novo dia e novas motivações surgem, com novas visões do mundo, do amanhã, do tempo que segue, sem pausa, sem demora. O tempo continua, sem dar pausa para pensar. Não existe pausa no tempo da vida para evoluir. Tudo flui no decorrer da caminhada, sem pausa, sem parada. Tudo continua com o tempo certo e coerente com as decisões tomadas no passado, com as decisões previstas para o futuro e principalmente com as decisões formadas no presente. O relógio não para. Nossas mentes buscam evoluir enquanto nossos corpos envelhecem. Somos guerreiros por natureza. Nossos ancestrais primitivos acreditavam que apenas a sobrevivência era o mais importante para a nossa espécie. A luta para ser o mais forte e conseguir impor o respeito de toda a tribo. Ressurgimos com toda e total capacidade para amar e disseminar o amor entre toda e qualquer atividade humana. Não há dúvidas que nosso Pai Divino tem muito orgulho dos filhos que conseguem lutar contra os impulsos irracionais e buscar todos os dias modificar e transformar suas ações em gratidões por toda a bênção recebida em suas vidas. O tempo não para, nunca parou. Ilusão daquele que acredita poder tirar folga de suas obrigações espirituais. Se coloque no lugar do Pai Celestial por alguns segundos e poderá sentir o tamanho da pressa de um pai em querer ajudar seus filhos. Mas qual pai gostaria de observar seu filho sofrendo? Qual pai nesta terra ficaria de braços cruzados vendo seu filho destruindo-se sozinho, só porque ele é infinitamente mais sábio do que todos, não sofre ou sofre mais? Imagine que seu filho está no hospital e o médico está atrasado para atendê-lo. Te pergunto, você tem pressa? Imagine que seu filho está perdido em um lugar perigoso. Te pergunto mais uma vez, você teria pressa para encontrá-lo? Imagine que seu filho esteja com fome. Você estaria com pressa para alimentá-lo? Claro que sim. Que pai não teria pressa para ajudar um filho? Nosso Pai Divino tem pressa. Ele corre, voa, grita, chora por qualquer filho dele. Todos são seus filhos e, por consequência, seus irmãos. Então, por que
olhar com tanto desprezo para um estranho, sabendo que aos olhos de Deus ele é seu irmão? E o tempo corre sim, não para nunca. Tem alguém, tem um filho de Deus gritando por ajuda. Ah, meu bom Pai, como gostaria de poder abraçar-te da mesma forma como abraçamos nosso Pai terreno. Não existe um segundo que a luz divina não tenta ajudar seus filhos. Agora vamos pensar mais uma vez. Se teu filho está doente, para quem você grita socorro? Acredito que para um médico na maioria das vezes. Se seu filho está perdido, para quem você grita socorro? Para alguém responsável pela segurança pública, acredito. Se seu filho está com fome, o que você faz? Com certeza providencia algo rápido para sanar sua fome. E Deus grita ajuda para quem? Se Ele não interfere nas escolhas de cada filho para não destruir o livre-arbítrio, Ele grita para quem? Ele grita para nós, seus filhos, para os irmãos ajudarem seus próprios irmãos. Quando Deus te pede para levantar da cama mais cedo, com vontade de viver, Ele está pedindo: levanta, filho. Meu filho está chorando. Tem um irmão seu precisando de ajuda. Tente olhar para o próximo com mais amor e compaixão. Tenha tolerância com quem não conhece. Seja cuidadoso com as palavras para não ferir o sentimento das pessoas. Somos nós, os servos de Deus. O tempo não para. Tem alguém sofrendo e precisando de ajuda. Vamos levantar e acreditar que Deus precisa de nós. Não existe gratidão maior de um pai por alguém que auxiliou seu filho no momento de dificuldade. Aos olhos de Deus, que tudo vê, reconhece o valor do amor colocado ao próximo. Que todos possamos ter pressa para servir, muita luz e caridade para todos. Que assim seja. Ok, o total é 14,87. Aqui tem R$6,12. Eu disse 14,87. Eu achei que eu tinha mais, deixa eu ver. Isso é tudo que eu tenho. Então devolve alguma coisa. Pode tirar a maionese. Olha, você pode se apressar? Eu não tenho o dia todo. Me desculpe. Pai, qual é o problema? Não, nada, filha, está tudo bem. O total agora é 12,86. Você ainda não tem o suficiente. Escuta, você pode tirar o bolo. Pai, não. É pro aniversário do vovô. Ele tá muito triste. Por favor. Vai deixar ou não? Pode tirar. Desculpe, meu bem. Deu 6,04. Próximo. Finalmente. Tem pessoas que não se tocam. Eu sei, né?
Ei, filha. Vai ficar tudo bem, ok? Mas o vovô tem ficado tão triste esses dias. E o bolo ia deixar ele muito feliz, pai. Com licença. Me desculpe, eu não quis assustar vocês. Eu vi o que aconteceu lá atrás. E eu pensei que eu poderia ajudar. Então, por favor, fique com isso. Uau, cara. Obrigado. Mas por que você está fazendo isso? Você nem conhece a gente? Olha, eu sei como é não ter dinheiro. Sabe, quando eu era garoto, minha mãe e eu não tínhamos casa e mal tínhamos dinheiro para comer. Nós fomos ao mercado e quando a minha mãe foi pagar, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar. Nós saímos de lá sem nada e sem saber como iríamos comer naquele dia. Mas então, do nada, um homem incrível apareceu e comprou comida pra gente. Nós não sabíamos como recompensá-lo, mas ele nos deu esse cartão e disse que a única coisa que precisávamos fazer era ajudar alguém que precisasse algum dia. Então, sabe, eu nunca vou esquecer aquele bom homem. Ele achou que só me dava comida, mas ele me deu muito mais do que isso. Uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele fez uma grande diferença na minha vida. E pode ser que ele nem saiba. Uau, cara. É uma história linda. O meu avô vai ficar muito feliz. Aqui. Fica com isso. E lembre sempre de fazer o mesmo e ajudar alguém que precise. Eu vou. Obrigada, moço. Darman, estamos mudando vidas. Oi, pai. Trouxemos uma coisa pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns, querido pai. Parabéns pra você. Isto é encantador. Meu bolo favorito. Vovô, por que você está chorando? Não é nada, meu bem. Eu estou bem. Por favor, pai. Só diga qual é o problema. É só que eu estou fazendo 76 anos hoje. E ultimamente, eu tenho pensado se minha vida teve propósito. Será que eu fiz a diferença neste mundo? Por favor, pai, não fale assim. Quer dizer, hoje é o seu aniversário e nós só queremos celebrar. Ok. Me desculpe. Vamos fazer isto. Mas, filho, como pôde comprar este bolo? Eu sei que as coisas não estão fáceis. Para ser honesto, eu não tinha nenhum dinheiro, mas tinha esse homem e ele comprou tudo para nós. E a única coisa que ele pediu em troca era que fizéssemos o mesmo para alguém no futuro. Ele até nos deu esse cartão. Ele disse que alguém deu para ele quando ele era criança. Retribua. Pai. Está tudo bem? Não é nada. Eu só percebi que a minha vida fez diferença. Agora quem quer o primeiro pedaço? Eu! Não, eu. Dá licença. Pai, eu sou seu assim? filho. Você só tem uma ainda neta te e é por amo minha tanto. causa.
gostaria de finalizar o nosso trabalho de hoje com um texto pequeno, porém que nos traz uma profunda reflexão e conforto para esse momento que estamos vivendo. O texto diz o seguinte: os dias de dificuldade passarão, as dores, as aflições, os medos, tudo irá passar. Só restará a experiência adquirida através dos desafios, dos acertos e dos erros. Todo aprendizado será válido na construção do teu futuro. Segue fazendo o melhor que você conseguir. Obstáculos surgirão aos montes durante a jornada, mas você é forte e conseguirá atravessar os momentos difíceis com fé e sabedoria. Deus está contigo. Esse texto, ele nos traz uma reflexão do ponto de vista evolutivo, que nós estamos em um planeta ainda de estágio, né? Um estágio ainda de provas e expiações. Desta forma, dificuldades sempre existirão. No entanto, quando pensamos que Deus está conosco, isso nos serve como um consolo absoluto. Não estamos sós. E nada acontecerá sem a permissão e misericórdia divina. Permitindo a nós, nesse estágio de vida, apenas aquilo que podemos suportar e, acima de tudo, superar. Tenhamos fé, meus irmãos. Mas a fé verdadeira, que não estamos só, e tudo é para o nosso melhor sempre. Desta forma, pedimos a Deus, aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo de guarda, que nos guarde, que nos fortaleça em todos os momentos. Peçamos também para todo o planeta Terra, todos os seres que nele habitam, que sejam parados. Que nesse momento de oração possamos reforçar nossas energias e a nossa conexão com o alto. Receber o nosso passe espiritual, para que sigamos em frente e com bom ânimo. Que nossa água seja fluidificada com todos os fluidos necessários para cada um de nós nesse momento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. O sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar, é a fé em ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar, sozinho não iria suportar tudo que passei, por tudo que vivi. Somente minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte, vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É o teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer.
minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte, vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É o Teu amor que habita em mim, que me dá forças pra vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer.